Nós vamos ler o Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque todas estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela presença manifesta do Senhor nesta noite, neste lugar. Que Tu mesmo venhas conduzir-nos, ó Deus, na Tua presença e influenciar-nos, ó Deus, do modo como Tu mesmo quiseres. Alcança-nos, ó Deus, em revelação por meio da prédica dessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O livro do Apocalipse, quase sempre escuto alguém dizer: pastor, esse livro não dá para entender, ele é um livro muito difícil. Para você entender o Apocalipse, você tem que entender por quê e com qual instrumento que ele foi escrito. Quando o objetivo era escrever exatamente para que muitas pessoas não tivessem como alcançar a mensagem deste livro, impedindo que ele viesse a ser destruído. De um modo meio leviano, fica fácil você entender se eu usar de uma analogia. Por exemplo, nós temos a língua portuguesa e as palavras têm um sentido denotativo, aquele sentido que está no dicionário, mas muitas vezes ela ganha um sentido conotativo, ou seja, que nós damos um outro sentido. Imagina, por exemplo, quando você diz a uma pessoa: não fala não, porque agora tem boi na linha. Dá para entender? Olha, fica quieto, porque agora tem roupa no varal. Dá para entender? Não quero nem saber quem vai pagar o pato. A gente não fala assim? E a gente tem dificuldade. Algumas pessoas, imagine você, uma pessoa de outra nação, que estudou português genuíno no seu país, a dificuldade que terá de entender quando escuta você dizer: tem roupa no varal. Eu me lembro de Dr. William Cook Bielweiser. Ele foi professor do Seminário do Sul, tanto do curso de bacharel como do mestrado, e ele contava uma experiência interessante. Ele veio para o Brasil e ele resolveu estudar português porque ia ter dificuldade. Chegou aqui, a primeira coisa, começou a estudar português, o sentido das palavras, e depois de 6 meses estudando português, ele foi ser capelão do Colégio Batista. E ele, no primeiro dia de trabalho dele, a coordenadora de ensino trouxe um desses adolescentes muito doidões, trouxe e colocou lá no gabinete do capelão, Dr. William Cook Bielweiser, e disse: Dr. William, esse moço está precisando de orientação. O senhor pode conversar com ele? E ele disse: oh, sim, manda ele sentar aqui. E o menino sentou, o adolescente, e aí o Dr. Bielweiser disse: qual é o seu problema? E o garoto disse: ah, professor, o problema é que eu estou amarrado numa lebre, já bati cabeça a noite inteira e até agora não consegui nada. E aí o Dr. William Cook Bielweiser abriu a porta, chamou a coordenadora e disse: o caso dele é de psiquiatria. Ele está doidinho, ele falou que está amarrado numa lebre, que bateu cabeça a noite inteira e não conseguiu nada. Esse caso dele pode levar para a psiquiatria, porque ele está completamente doido. E a coordenadora, ele contando isso, a coordenadora disse: não, isso significa que ele está apaixonado por alguma garota, mas ela não quer namorá-lo. Oh, é? É assim? Disse, e se fala desse jeito. Quando a gente lê o Apocalipse, nós não entendemos a linguagem que ele foi escrito,
dificilmente a gente vai conseguir entendê-lo também. O capítulo 21, ele vai fechando o Apocalipse, e ele fala sobre expectativa de dias novos, de coisas novas que certamente poderiam, e ele estava esperando que viessem a acontecer. Não diferente do que nós estamos vivendo nesses dias, não é isso? Nesse dia 20 de dezembro de 2023, nós estamos esperando dias novos chegarem, um ano novo chegar, e que eles tragam para nós notícias que sejam alvissareiras, sejam boas notícias, que coisas boas possam acontecer o ano que vem, mas também o encerrar, o final, o fechar do ano, ele anuncia para cada um de nós que é tempo de esquecer algumas coisas que já passaram. A gente tem dificuldade de perdoar, de esquecer, e João disse assim, porque o mar já é passado. Todas aquelas coisas, eles já estão passando. E eu estou na expectativa de que dias novos vão chegar. E eu tenho certeza que Deus, aquele que está sentado sobre o trono, vai enxugar todas as nossas lágrimas. E eis que os que estavam sentados sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Eu gostaria muito de dizer que essas palavras são minhas. A minha expectativa para 2024 é de que Deus faça novas todas as coisas, de esquecer muitas coisas que aconteceram ao longo de 2023, de dizer, olha, o mar já não existe, a distância para o continente, ele estava exilado, a distância para o continente, isso vai passar. O exílio, a distância de determinadas pessoas, isto vai passar, essas coisas vão acabar. E ele disse, então, é um lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá enfermidade. Eu gostaria que o ano de 2024, que se aproxima, pudéssemos também dizer, vai ser um ano sem enfermidades, sem dor, sem dificuldades, que nós tivéssemos a mesma visão de João no Apocalipse, quando ele está concluindo esse livro, a conclusão a partir do capítulo 21 para o 22. Que a gente pudesse pensar a mesma coisa. Mas parem para analisar. Eu tenho problemas. Você também os tem. E todos nós temos problemas. E quando eu costumo dizer, quando a gente pede a Deus uma bênção, diz, Senhor, me dá uma bênção. Nenhuma bênção vem sem um monte de problemas. Vou repetir. Nenhuma bênção vem sem um monte de problemas. Ô Deus, o Senhor pode me dar um emprego? Ele disse, tá bom, providencia um emprego aí para esse camarada. Se prepara para acordar às 7 horas da manhã todo dia, trabalhar de 7 da manhã, às vezes, Diógenes, até mais cedo, né, Diógenes? Às vezes 5 horas, 3:30 da manhã, tem que estar de pé, tem que sair, tem que trabalhar, tem que ir para outra cidade e voltar tarde para casa e se alimentar na rua, às vezes, né, levar comida e comer a comida que foi feita na noite anterior. Tudo isso porque você pediu uma bênção e Deus te deu uma bênção. Deus, me dá uma namorada, que eu possa noivar e casar com ela. Deus disse, tá bom. Está aí a namorada, agora leva para o cinema, leva para jantar, sai com ela, vai passear com ela, compra presente para ela no dia dos namorados, no dia do aniversário, no dia de aniversário de namoro, compra tudo, você tem que fazer porque você pediu uma bênção, mas junto com a bênção vem uma série de dificuldades, uma série de problemas. Quando nós olhamos para o Apocalipse, ele está dizendo, Deus, aquelas coisas já passaram, elas ficaram para trás, e a minha expectativa é de que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Dias novos chegarão, dias novos virão, mas eu sei, Senhor, virão problemas, mas eu gostaria que o Senhor me desse dias melhores do que aqueles que eu vivi na velha ilha, exilado, no velho exílio, que o Senhor me desse coisas melhores, coisas novas,
que eu pudesse vivê-las. Ele vai discorrer todo o Apocalipse sobre o problema todo de todas as nações. Até o último versículo do capítulo 3, ele vai falar dos problemas que as igrejas estão enfrentando. E aí o capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo: e então eu ouvi uma voz do céu que dizia: sobe até aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois, não muito depois desses dias. E a partir dali começa a se descortina a história diante dos olhos dele, e aí ele começa a enxergar as coisas que vão acontecer, e ele vai anunciando essas coisas. Vem o capítulo 5, ele tem a visão de que ele chega ao céu, e aí não há quem possa abrir o livro, desatar os seus selos. O anjo diz: não chore, eis aqui o cordeiro que foi vivo, morreu e reviveu, e ele pode abrir, pode desatar os selos, abrir o livro. E ele vai avançando pelo capítulo 6, 7, vai trazendo os problemas, as dificuldades que foram enfrentados, e vão abrindo os selos, e vem o cavaleiro e os 4 cavalos, e ele vai anunciando as dificuldades, as taças que são derramadas sobre a terra. Todos os problemas possíveis são apresentados até o capítulo 21, em especial o capítulo 12, quando ele vai falar da vida pregressa, de tudo o que aconteceu com a mulher, a mãe do Senhor, que foi perseguida, foi para o deserto. A terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos que caíram, que caiu a terça parte, Satanás intentando contra a mulher, perseguindo-a. E aí ele vai chegar ao capítulo 21 e vai dizer: mas Deus vai fazer novas todas as coisas. Se nós fizéssemos esta noite uma reunião para contar os nossos problemas, cada um de nós teria folhas e folhas, cada um folhas e folhas escritas. Mas que a gente possa fazer como João. Essas coisas já passaram. Versículo 4 ele diz: e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, há uma expectativa de que Deus vai fazer coisas melhores. Todo esse sofrimento já passou. Se 2023 para você não foi um ano de plenas realizações, saiba você que aquele que está sentado sobre o trono quer fazer você chegar a 2024 dando a você um dia novo, uma semana nova, um ano novo, abençoado pelas mãos dele. E aquele que está sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Que você coloque a sua esperança em Deus, que você possa acreditar que dias melhores virão, que o Senhor estará contigo todos os dias. E lá no finalzinho ele diz: e quando eu olhei no céu, não vi nenhum santuário, porque Deus é o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de luz, nem de lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, todas as soluções estão por vir, e eu espero que a gente, nesta penúltima quarta-feira do ano, comece a alargar a nossa mente, o nosso horizonte, acerca do ano que está chegando. Daqui a 10 dias, 11 dias, nós estaremos entrando num novo ano. Que você possa começar a pensar como o apóstolo João: as coisas velhas, elas já passaram. Agora é momento de começar algo novo com Deus. Você fez muito propósito, não conseguiu alcançar, não se martirize, comece de novo. Algum tempo atrás me foi prescrito, foi receitado por um médico um remédio. Eu fui ler a bula, eu gosto de ler até bula de remédio, e eu estava lendo, e aí lá em determinado momento dizia assim a bula do remédio: se você esquecer de tomar o remédio, não abandone a prescrição médica.
Comece de novo, observando os intervalos prescritos pelo médico. E aí eu terminei lá, dobrei, coloquei dentro da caixa, sentei-me na cama, e aí eu comecei a rir. Eu disse: com Deus também é assim. Se a gente não conseguir fazer o que a gente se comprometeu em fazer, se não saiu do jeito que a gente gostaria que saísse, João no Apocalipse está dizendo: fica tranquilo, não fica vivendo por causa do passado, não. Espera em Deus. Começa de novo, começa outra vez.